E aí, engenheiro? Este é o programa Engenheiro Valioso. E neste programa eu ensino você, engenheiro, a subir na carreira e a dobrar o seu salário, mesmo que hoje você esteja registrado como um analista. E eu sou o Ademar, e eu sou um engenheiro especialista em desenvolvimento de pessoas. E neste capítulo eu vou te contar por que é importante ter o foco no que você controla. Uma das chaves para o sucesso do engenheiro é ter o foco no que você controla. E ao ouvir a frase ter foco no que você controla, você deve ter pensado: isso é óbvio, não é mesmo? Mas faça uma pequena avaliação. Você está conseguindo focar realmente no que você controla? Por exemplo, lembre que um dia eu estava em uma reunião para falar sobre um problema que está acontecendo na fábrica. Alguns participantes começaram a explicar o porquê o problema acontecia e dizer o que poderia ser feito para resolver o problema. Mas de repente, o assunto foi parar na instalação de um novo equipamento e que a instalação estava parada por falta de uma licença. E começaram a falar que a licença, que o Estado, que não autoriza, que o governo, que é isso, que aquilo. Af! E no final, quase encerraram a reunião como se o problema da falta de licença fosse o único vilão desse assunto, sendo que existiam muitas outras coisas que poderiam ser feitas para resolverem o problema. E o equipamento que não poderia ser instalado pela falta de licença, ele nem resolvia o problema. Ele era só uma melhoria, tornava o processo melhor e não tinha relação com o problema em questão. E também eu já participei de reuniões onde foram definidas 6 ações para resolver um problema e uma delas era complexa e difícil de implementar. E a reunião toda girou em torno dessa ação difícil, onde algumas pessoas ficaram focando no porquê não dá para fazer aquela ação, que é difícil por causa disso, que é difícil por causa daquilo, que é difícil, que é difícil, que é difícil. E as outras 5 ações que dava para fazer? Todos se esqueceram das outras 5 ações que dava para fazer, mas que no final ninguém fez. Você já presenciou esse tipo de situação na sua carreira? Eu chamo essa atitude de fazer fumaça. Já viu aqueles filmes de ação onde o personagem principal do filme está em fuga em um carro e uma moto, e para fugir dos perseguidores, os inimigos dentro desse filme, o personagem principal, ele levanta uma cortina de fumaça e consegue fugir ileso. E para quem é da minha época, tinha um desenho animado chamado Corrida Maluca, que usava muito essa artimanha. E aqui é a mesma coisa. As pessoas possuem o costume de levantar um assunto que é de responsabilidade de uma outra pessoa, jogando seus problemas debaixo do tapete e esperam que os problemas se resolvam sozinho ou passem desapercebido. Jogar um problema do outro na mesa é o ato de fazer fumaça. Alguém chama a atenção para um outro problema, fazendo fumaça, e neste meio tempo foge do problema. E durante a minha carreira, eu já vi isso acontecer em várias empresas. Empresas que eu trabalhei, mas também empresas que eu já visitei. É muito comum ver isso acontecer, não é verdade? E você? Você já viu isso acontecer? E você já percebeu você fazer isso algum dia? E se você já fez isso, está tudo certo. Isso é comum, pois isso vem do comportamento do ser humano. Nós, seres humanos, tendemos a fugir da dor e a fugir de assumir que erramos, que temos um problema e o problema dói, e dói muito. E assumir que temos um problema, ele fere o nosso ego. Então, costumamos fazer fumaça para despistar, para que não aperte a nossa ferida. Mas com isso, pelo ponto de vista da empresa, o problema vai ser resolvido? O resultado esperado pela empresa será alcançado? É claro que não. E se você não alcança o resultado esperado pela empresa, não tem como ter sucesso na carreira, não é verdade? Então, apesar de ser comum, para ter sucesso, você precisa parar de fazer fumaça e focar no que controla. As pessoas tentam fazer fumaça durante a reunião, e se você está tocando a reunião, faça as pessoas voltarem ao foco da reunião.
Mas caso você seja só mais um na reunião, ao meu ver, deixe eles. Foque no que você controla, naquelas atividades que você sabe que vai trazer os resultados. Não seja como o ditado fala: Maria vai com as outras. Não importa os outros, importa o que você está fazendo. Foque e busque os seus resultados. Como eu disse, ouvindo parece óbvio, mas estamos tão acostumados com as pessoas fazendo fumaça ao nosso redor que nós também acabamos fazendo fumaça inconscientemente. Para acabar com isso, você precisa ter a consciência de quando estamos fazendo fumaça. E não é fácil. Olhar para si e enxergar o erro é difícil, pois o que a gente faz, para cada um de nós, é comum. Nós sempre fomos assim. Você terá dificuldade de enxergar este tipo de atitude em si mesmo. Então, uma forma de você perceber este tipo de atitude, a atitude de fazer fumaça, é começar olhando o outro, tentar perceber quando o outro está fazendo fumaça, quando um colega de trabalho está fazendo fumaça. Na minha experiência, fazer fumaça é tão comum nas empresas que na primeira semana você vai perceber alguém fazendo isso. Isso se você tiver a consciência e procurar nas atitudes dos outros. Procure sinais de que o outro está jogando a culpa em algo nada a ver para escapulir. Procure sinais de que o outro está jogando a responsabilidade em alguém que não está na reunião para não precisar fazer nada e ficar de boa. Só depois que você conseguir perceber os outros fazendo isso, só depois tente enxergar as suas atitudes. Será que eu não estou fazendo fumaça também? E só depois você vai ter a noção do que é fazer fumaça e só assim você vai parar de fugir para este comportamento. Você começará a ter noção do que não é fazer fumaça e o que é focar no que você controla. E assim, os seus resultados aumentarão. É claro que se você tiver alguém para te falar na cara, alguém que te dê o toque de que você está fazendo a atividade errada e que você precisa dar o foco, ou que esta atitude que você está tomando é fazer fumaça, com alguém te guiando, seria muito mais fácil. E o normal é esperar que esta pessoa seja o seu gestor. Mas eu já conheci vários gestores que eles mesmos fazem fumaça, então não necessariamente o seu gestor vai ser o seu guia. Como comentei, pratique a percepção sobre este assunto. Se o seu gestor, ao seu ver, for uma pessoa capaz de te guiar, se apoie nele. Mas uma coisa é certa, ao focar naquilo que você controla, este comportamento trará muito mais resultados, pois você resolverá aquilo que você controla e com isso você terá o sucesso na sua carreira profissional e isso trará maiores salários para você. Faz sentido? Por isso, você deve evitar fazer fumaça. Foque naquilo que você tem controle e ao focar, resolva os problemas da sua empresa. Se policie para que você não tenha esse comportamento negativo e para que você tenha o comportamento positivo do foco no que você controla para trazer estes resultados. Desenvolva o seu foco e torne 2025 um ano de virada para os seus ganhos. Me siga ou se inscreva aqui no meu canal para mais conteúdos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.